Olá, povo de Deus, vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, 3 ou 2 de julho de 2022, que a gente celebra esta festa com vigília, quer dizer, antes da celebração solene do dia. A nossa reflexão nesta vigília é a partir de Atos 3, de 1 a 10, Gálatas 1, de 11 a 20, João 21, 15 a 19. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Essa celebração da vigília da grande solenidade de São Pedro e São Paulo traz 3 leituras que destacam a atuação dos apóstolos, incluindo João, que faz companhia a Pedro na primeira, e Tiago, visitado por Paulo quando este foi a Jerusalém na segunda leitura. A primeira leitura, esse trecho que lemos, nos mostra que o poder de Jesus foi passado aos seus discípulos e estes agem em nome do Mestre. Na cura do paralítico, Pedro deixa claro que sua atuação era em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Também essa leitura nos diz que os discípulos ainda continuavam a frequentar o templo da religião judaica e assim permanecem até serem expulsos, pois o nome de Jesus evocava o homicídio praticado pelas autoridades judaicas em aliança com o poder romano, e todos eles não queriam que esse evento fosse lembrado em toda a Judéia. Gálatas 1, de 11 a 20. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias.
e não tive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Essa segunda leitura nos dá o relato de Paulo atuando junto aos pagãos, em franca expansão da Boa Nova pela região da Arábia e por Damasco, atual capital da Síria, a mais antiga capital do mundo, grande centro cultural e religioso da humanidade. Paulo deixa claro que não foi a Jerusalém pedir ordem para evangelizar, pois tinha convicção de que fora chamado por Deus, desde o ventre de sua mãe. Somente foi a Jerusalém, depois de 3 anos de muito trabalho missionário, e aí esteve uns 15 dias com Pedro e ainda avistou Tiago, irmão do Senhor. Por esse relato, Paulo passa-nos a impressão de que seu trabalho evangelizador era autônomo em relação à comunidade mãe de Jerusalém. Porém, lendo o conjunto desta carta aos Gálatas e de outros seus escritos, percebemos que ele tinha grande apreço pelos apóstolos, aos quais chamava de santos, e inclusive promoveu uma grande coleta para socorrê-los em suas necessidades. João 21, 15 a 19. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. E o evangelho de hoje é um apêndice ao 4º evangelho. Segundo muitos biblistas, trata-se de uma recuperação da figura de Pedro, pois a comunidade do discípulo amado tinha sérias dificuldades com ele, devido às suas 3 negações em relação a Jesus. Aqui aparece 3 vezes Pedro tendo que responder a Jesus que o amava para assumir o pastoreio, liderando assim a comunidade. E no diálogo com Jesus, Pedro teria escutado o aviso do tipo de morte que o acometeria. O martírio a que Pedro será submetido e que tantos outros na história da igreja, não é uma vocação, e sim um dom. Para ele, o cristão vai não porque o deseje, mas porque são levados como cordeiro para o matadouro. Desta forma, o cristão dá o testemunho mais radical do seguimento de Jesus, derramando seu sangue como o Mestre. Pedro e Paulo simbolizam 2 dimensões da igreja. Pedro, a instituição, Paulo, a missão. Completam-se e são dependentes mutuamente. Um beijo no seu coração.